Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que a paz, o amor, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você, com a sua família, com a sua casa, com tudo que você possui. Aqui, Bispo Paulo Henrique, em mais um programa de avivamento e de salvação. Esse programa que tem a gentileza, o patrocínio dos ofertantes, daquelas pessoas que acreditam no ministério da Comunidade Cristã Minas. Se você ainda não conhece esse ministério, eu tenho certeza que vai valer a pena você estar conosco, você procurar conhecer esse trabalho, esse ministério, porque eu creio que veio do coração de Deus para restaurar vidas, para salvar almas, para mudar conceitos e abolir preconceitos de pessoas que até então tinham maus olhos para com o Evangelho de Cristo Jesus, para com o ensino da Bíblia Sagrada, para com as igrejas evangélicas. O nosso trabalho, ele tem sido pautado na verdade, na Bíblia Sagrada. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa de verdade, de maneira concreta, é quando ela aprende a palavra de Deus. E nós estamos nos aplicando nisso, em ensinar para as pessoas o verdadeiro ou a verdadeira instrução da Santa Palavra, tá bom? No programa de hoje, quarto programa da série Como Ser um Homem, uma Mulher segundo o Coração de Deus, como ter o mesmo sucesso que o rei Davi ele teve na sua jornada, na sua caminhada. Nós sabemos que o rei Davi, ele foi bem sucedido em todas as coisas. Tudo o que Davi fez, Deus o abençoava. Davi era feliz. Davi foi feliz como rei. Davi foi feliz como pai. Davi foi feliz como filho. Davi foi feliz como guerreiro. Foi bem sucedido. Sabemos que ele também teve os tropeços. E quem não tem os tropeços? Quem não falha? Todos falhamos. Até com as falhas que ele teve, nós vamos aprender também nesta nossa caminhada aqui, nesse nosso aprendizado sobre o rei Davi. Mas hoje, nós vamos falar de algo muito bacana, que falta na maioria das pessoas que querem ser bem-sucedidos. Davi, ele se adaptava em qualquer situação. Esse é o quarto segredo de Davi. Esse é o quarto segredo que Davi tinha, que fazia ele ser tão bem-sucedido. Davi, ele se adaptava em qualquer situação. Se Davi estava aqui e por algum motivo ele precisava ser remanejado para cá, ele não questionava, ele não reclamava, ele ia de todo o coração e o mesmo sucesso que ele teve aqui, ele tinha lá, porque ele se adaptava àquela nova maneira de viver. Será que você tem tido essa facilidade? Será que num remanejamento de sua vida, será que numa mudança de circunstâncias em sua vida, será que você tem tido esta facilidade de adaptação? Ou será que você é daqueles que vivem murmurando, questionando? Por que me tirou de lá e me colocou aqui? Por que estão tentando me prejudicar? Porque lá era melhor, aqui é pior. E o engraçado é que as pessoas normalmente só reclamam quando ela acha que saiu do bom e foi pro ruim. Porque quando ela acha que saiu do ruim e foi pro bom, ela não reclama não. O Davi não reclamava em situação nenhuma. O Davi não questionava em momento nenhum. E o Davi era bem sucedido aonde ele ia. Quando você tem o coração disposto, seu pensamento, seu coração disposto, você diz assim: olha, Deus é comigo. Podem me tirar daqui, mandar para lá, eu vou ser bem sucedido lá.
podem tirar da minha mão essa tarefa, me dar aquela tarefa, eu vou ser bem sucedido nela. Quando você tem esse princípio dentro de você, meu irmão, nada vai te parar, nada vai te deter. Davi, ele tinha consigo o seguinte entendimento: lá eu agia desta maneira, porque a forma de agir lá tinha que ser assim. Agora eu não estou lá mais, eu vou estar aqui. Então eu preciso mudar a minha maneira de agir. Eu preciso me adaptar a essa nova circunstância de vida. E um exemplo muito profundo que nós temos sobre essa adaptação de Davi é quando ele foge de Saul. Saul queria matá-lo, Saul era o rei, Saul estava com inveja de Davi, Saul queria a morte de Davi. A morte de Davi. E chegou um ponto que não teve mais jeito. Davi tinha que fugir. Davi precisava sair da terra de Israel, porque em qualquer lugar que Davi se escondesse, o exército de Saul, o exército de Israel, iria encontrá-lo. E quando encontrasse ele, iria levá-lo para Saul, e Saul iria matá-lo. Então Davi precisa fugir para fora de Israel. Mas qual era o único lugar que existia para Davi fugir? A terra dos filisteus. A terra dos inimigos. Mas aí tinha um problema terrível, porque Davi era conhecido como o maior matador de filisteu. Como que Davi iria fugir para o lugar aonde as pessoas odiavam ele? Porque ele era o maior matador de filisteu nas guerras. Foi Davi que matou Golias. Lembra o gigante Golias? Golias era filisteu, o principal soldado dos filisteus. Então Davi, ele toma essa decisão: eu vou para lá, mas eu preciso me adaptar a essa nova vida que eu vou ter, a esse novo momento. Eu não posso chegar lá como o Davi, guerreiro de Israel. Porque se eu chegar lá como Davi, guerreiro de Israel, instantaneamente eles vão se juntar e vão me matar. Eles vão me destruir. Então eu tenho que chegar lá como uma nova pessoa. Eu tenho que entender que a situação agora é diferente. Eu tenho que compreender que a minha forma de agir tem que ser diferente. Porque senão eles não vão me aceitar naquele lugar. E Davi toma essa decisão. Está aqui lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Olha que interessante, olha isso daqui. Davi foge para Aquis, rei de Gade. De Gate, né? Rei de Gate. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Então Davi sai de Israel fugindo de Saul e vai para a terra dos filisteus, onde o rei se chamava Aquis, o rei de Gate. A terra dos filisteus era como se fossem os países árabes hoje, né? Era um conjunto de territórios, onde Gate era um desses territórios e o rei daquele lugar se chamava Aquis. Mas existiam outros territórios naquele complexo dos filisteus, correto? Que tinham também outros príncipes, outros reis. Davi foi para Gate. E o que aconteceu? Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? O que estava acontecendo aí, Bispo Paulo? Davi foge para a terra dos filisteus, Davi foge para Gate, e ele se deixa ser capturado pelos inimigos. Já mudou por aí, porque antes como que Davi agia? Davi já chegava e lutava, matava os inimigos. Só que agora a situação era diferente.
Então Davi, ele se deixa ser capturado pelos soldados filisteus, para que ele tenha acesso ao rei de Gate, para que ele possa ir até o palácio real. Não existia outra maneira dele chegar lá. Ele tinha que ir como um prisioneiro. Se você analisar comigo, muito arriscado isso, né? A forma que Davi agiu, muito arriscado. Porque simplesmente os adversários poderiam ter matado ele. Mas a nossa vida é assim. Às vezes somos colocados em situações em que precisamos tomar uma decisão e essa decisão é arriscada. Mas nós devemos estar dispostos a nos adaptarmos àquela nova situação e, com a graça de Deus, vencermos as dificuldades daquele novo ambiente. Davi tinha essa confiança dentro do coração, que com a graça de Deus, ele iria vencer aquela situação difícil. Ele iria dar a volta por cima. Deus era com ele. E não é porque o ambiente tinha mudado que ele ia ser infeliz, não. Porque ele tinha certeza que assim como ele foi feliz em Israel, agora ele seria feliz em Gate também. Seria bem sucedido. Porque Deus estava com ele. Quando a pessoa crê que Deus está com ela, ela não tem medo de viver uma situação diferente. Ela não tem medo de tomar uma decisão. Quando eu digo não tem medo, não é que não bate aquela sensação ruim, não é isso. Mas quando eu digo não tem medo, é no sentido de a pessoa não evitar tomar aquela decisão. Ela não evita tomar a decisão, ela toma a decisão. Porque ela sabe que aquilo é importante na vida dela. Então Davi se deixa ser capturado, é levado até o rei de Gate. E quando ele chega diante do rei, os conselheiros do rei olham para o rei Aques e dizem assim: meu rei, esse não é Davi? Esse não é Davi? No qual nós ouvíamos nos muitos cânticos e nas danças do povo israelita, que Saul feriu 1000 ou milhares, mas esse Davi feria 10 milhares. Não é esse mesmo homem, meu rei? Esse homem é um perigo. Esse homem aqui no palácio, diante do Senhor, diante de nós, ele pode matar todo mundo. O que esse homem está fazendo aqui? Aí olha o que diz no versículo 12. Davi guardou estas palavras, ou seja, ele ouviu o que os conselheiros do rei falaram, palavras preocupantes, né? Porque ele estava ali, poderia, enfim, sei lá, ser sentenciado à morte. Considerando-as consigo mesmo, as palavras que ele ouviu, e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Como eu disse, o sentimento ali naquela hora de, meu Deus, e agora? Teve, mas ele já tinha tomado a decisão, ele estava ali. Tem gente que não toma a decisão porque ela fala, não, eu posso morrer nesse novo ambiente. Tem gente que não aceita mudanças na vida dela. Meu amigo, a palavra de Deus ensina que nós devemos ter experiência em todas as coisas. Para Davi ser rei em Israel, Davi tinha que ter experiência em todas as coisas. Não podia ser imaturo. Ele não podia ser neófito. Não. E o que aconteceu? Versículo 13. Então Davi ouviu os conselheiros do rei Aques falando aquilo, ficou com medo e falou, meu Deus, é agora. Agora eu tenho que ser uma nova criatura aqui diante desse povo. Eles estão achando que estão vendo o Davi, soldado de Israel, matador de gigante, matador de filisteu. Eu tenho que apresentar para eles aqui uma nova pessoa. Eu estou num outro ambiente, eu tenho que ser uma nova criatura, que eu tenho que me adaptar a esse ambiente. Olha o que diz no versículo 13. Pelo que se contrafez diante deles. O que é se contrafazer? É você fingir que você não é você. É você se fazer de uma nova pessoa. É como se aquela criatura anterior nunca tivesse existido. É como se o Davi, matador de gigante, matador de guerreiros, filisteus, nunca tivesse existido. Davi se torna uma nova pessoa diante daquele povo. Por quê, bispo Paulo? Ambiente diferente nos requer atitudes diferentes. Não tem como
a pessoa que é tirada de uma posição, de um lugar, ser colocado em outro e continuar agindo do mesmo jeito. Não vai ter resultado. Aqui era necessário essas atitudes. Aqui serão necessárias novas atitudes. E confiança que o mesmo sucesso que eu tive lá, eu vou ter aqui também. Olha o que diz. Pelo que se contrafez diante deles. Então se fingiu de outra pessoa. Em cujas mãos, então ele estava na mão dos soldados. Lembra que os soldados levaram ele lá preso? Se fingia de doido. Davi começa a se fingir de doido na mão dos soldados. Imagina. Eu imagino Davi, bobão, se fingindo de doido. Esgravatava nos postigos das portas. Então Davi se solta dos soldados, corre nos postigos e começa a arranhar, igual gato. Começa a arranhar a madeira. Pensa que loucura é isso. Quem estava olhando ficou impactado. Peraí, esse daí não é o Davi que nós conhecemos. Esse daí não é o matador de gigante. Esse daí não é o matador de filisteu. Não é a mesma pessoa. Olha que interessante. Davi se adaptava em qualquer situação. Agora era a hora de se fingir de doido, então eu vou me fingir de doido. Sabia que tem hora que você tem que se fingir de doido? Sabia disso? Que tem hora que você tem que ser bravo, tem hora que você tem que ser manso, tem hora que você tem que ser doido, tem hora que você tem que ser normal, tem hora que você tem que ser forte, tem hora que você tem que ser fraco. Sabia disso? O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo nos traz um exemplo muito bacana que confirma essa atitude de Davi. A Bíblia fala, através dos escritos do apóstolo Paulo, mais ou menos assim: fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que quando ele estava lidando com um tipo de pessoas, ele agia de um jeito. Quando era outro tipo de pessoas, ele agia de outro jeito. Quando ele estava numa terra rica, ele agia de um jeito. Numa terra pobre, de outro jeito. Falando com intelectuais, ele era uma pessoa. Falando com pessoas sem nenhum tipo de instrução escolar, era outro tipo de pessoa. Tá aí pra gente? 1 Coríntios, 9, 1 Coríntios 9, versículo 22, olha o apóstolo Paulo falando, olha aqui, olha. Olha, parece que eu estou falando de Davi. Ó, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então quer dizer que quando eu estou no ambiente com os fracos, eu não posso ser forte. Por quê? Porque eu vou ser o patinho feio. Eu vou ser o diferente. Não. Olha ele falando, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Fiz-me tudo para com todos. Quer dizer, todo tipo de ambiente, o apóstolo Paulo agia de forma diferente e de forma integral. Ele se lançava. Ele se adaptava àquela nova situação, circunstância. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então Davi é isso. Davi sabia que aquele ambiente lá dos filisteus, ele não podia agir como o soldado Davi, como o guerreiro Davi, como o matador de gigante. Então a Bíblia fala que ele se finge de doido. Se finge de doido, começa a arranhar os postigos das portas. Meu Deus do céu, imagina, hein? Deus me livre. Só de falar aqui dá um negócio ruim aqui nas unhas aqui. Meu Jesus. Cruz credo. Davi era show de bola. Davi era mestre mesmo. Por isso que a gente tem que aprender com as atitudes dele. Ele diz mais, né? Diz mais aqui. Olha lá. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Começou a babar. Imagina a barba correndo assim na barba de Davi. Hã? Você iria acreditar que aquele era o Davi matador de filisteu? Eu não. Você iria acreditar que aquele Davi foi quem matou Golias? Eu não.
E o rei dos filisteus acreditou? Também não. Também não. A pergunta é: quem você tem sido no ambiente onde você está? Será que você tem sido a pessoa que deveria estar nesse ambiente? Ou será que você tem sido a pessoa do ambiente anterior? Será que reconhecem você no ambiente onde você está? Quando eu digo reconhecem, é no sentido de entender que você está no lugar certo? Ou será que as suas atitudes têm mostrado para as pessoas a sua insatisfação? É por isso que você não está sendo feliz aí, você não está prosperando nessa nova circunstância da sua vida. Quer prosperar, quer ser bem-sucedido? Se adapte a esse momento. Seja igual o camaleão. Se o camaleão passar no tapete marrom, ele fica marrom. Se ele passar na floresta verde, ele fica verde. Se ele passar no muro amarelo, ele fica amarelo. Ele se adapta àquele ambiente para que ele esteja protegido contra os inimigos. Quando você não se adapta no ambiente, então todos os olhos ficam em cima de você, você se torna destaque. Mas não é destaque positivo, é destaque negativo. Todo mundo vê que você não é bem-vindo naquele lugar. Porque você não se adapta ali. Você não quer se integrar àquele ambiente. Olha o que diz. Então disse Ax, o rei Ax, aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco. Vocês não estão vendo que esse homem está louco? Por que me trouxestes a mim? Por que vocês trouxeram um homem louco para mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha o rei Ax falando com os servos dele: ô soldados, por que vocês trouxeram esse homem louco para cá? Por acaso já não tem doido demais aqui nesse nosso reino, não? Quantos doidos tem por aqui nesse nosso reino? Nessas ruas aqui? Para que vocês me trouxeram mais um? Para ficar fazendo doidices aqui na minha frente? Para ficar fazendo coisas impensadas aqui na minha frente? Some com esse camarada daqui. Joga ele nessas ruas aí. Lugar de doido é nas ruas aí. Se preocupa com esse tipo de gente não. E desta maneira Davi consegue entrar na terra dos filisteus. Ele se adapta àquele ambiente. E Davi se finge de doido ali por um tempo. Aí aquela doideira começa a deixar de existir. Davi começa a agir diferente, começa a se enturmar. Lembra do terceiro segredo? Que ele conquistava a simpatia das pessoas. Ele tinha esse dom de conquistar a simpatia das pessoas. Então nas ruas daquela cidade de Gate, do reino de Gate, Davi começa a conquistar a simpatia das pessoas, conquista a confiança de um aqui, de outro ali. Já não precisa se fingir tanto de doido mais. Vai diminuindo o seu fingimento, vai diminuindo, e Davi vai se tornando benquisto naquele lugar. Davi fica aproximadamente quase 2 anos naquele lugar. E sabe aonde Davi chegou? Ao exército dos filisteus. Davi se torna um chefe de tropas no exército dos filisteus, do povo que Davi mais tinha matado pessoas. Davi se torna um chefe de tropas no exército dos filisteus. É possível isso? É possível. Quando a pessoa tem a facilidade de se adaptar a qualquer circunstância, é possível. Davi começa a trabalhar para o rei Aques, rei dos filisteus. Que coisa, hein? Mas que coisa. Então, quando Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do pai, lá no campo, Davi se adaptou como pastor de ovelhas. Quando Davi estava no exército de Israel, de Saul, Davi se adaptou como guerreiro de Israel. Quando Davi estava fugindo de Saul, que ele teve que andar fugindo para as cavernas, enfim, Davi se adaptou à vida de fugitivo.
Quando Davi não tinha como se esconder em Israel mais e teve que ir para a terra dos filisteus, Davi teve que se fazer de doido, então Davi se adapta a uma vida de doido. Depois Davi começa a conquistar a confiança do povo filisteu. Davi começa a conquistar a confiança do exército filisteu. Davi conquista a confiança de Ax, rei de Gate. Davi se adapta à nova vida, agora um soldado do rei dos filisteus. Soldado do exército filisteu. Que coisa tremenda. Tem um texto ali, bacana. É o que o rei Ax fala para Davi, Que forte, né? Olha aqui, ó. Disse Davi a Ax: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Conquistou a confiança de Ax. Davi se adaptava a qualquer situação. Davi fala para ele: olha, dá uma cidade aqui no seu reino para mim poder morar. Me dê essa oportunidade. Eu sou apenas um servo do Senhor. Como é que eu vou morar aqui na cidade real? Não sou digno. Deixa eu morar em qualquer canto por aí do seu reino. Me dá proteção. Então lhe deu Ax naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Falei que foi quase 2 anos, né? Que Davi ficou ali. Então, meus irmãos, o ensinamento de hoje é esse. Davi se adaptava a qualquer situação, a qualquer circunstância. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida hoje. Talvez você já foi um grande empresário e por algum motivo você perdeu tudo. Hoje você está numa situação diferente. Só que a sua revolta, a sua angústia por estar nessa situação, se lembrando de como sua vida foi no passado, é que não está deixando você ter força para fazer a diferença no momento que você se encontra, na circunstância que você se encontra. A sua revolta, o seu ódio, a sua angústia pelo que você perdeu. Enquanto você não se libertar disso, você não vai ser bem-sucedido na posição que você ocupa hoje. Talvez você já foi um gerente da empresa, hoje você é um encarregado, ou você é apenas um funcionário comum. Aí você fica angustiado por causa dessa posição que você ocupa hoje. E essa angústia te impede de fazer o melhor no setor que você hoje está colocado. Enquanto você não se libertar desse passado, dessa angústia que te prende lá atrás, nessa dor do que você perdeu, para você se aplicar no momento que você está vivendo, você não vai ser feliz. Você não vai ser bem-sucedido. E isso se encaixa na família. Tem gente que no passado, sei lá, por algum motivo, teve a sua família desfeita. E hoje, ao invés da pessoa se adaptar a essa nova situação que ela vive e colocar toda a sua força para fazer a diferença nessa nova circunstância, não, ela fica afundada no vício. Você está me assistindo agora, talvez a sua situação, por causa daquilo que aconteceu lá atrás, você está afundado na droga, na cocaína, no crack, na cachaça. Meu amigo, adapte-se a essa nova circunstância de sua vida. Acredite que Deus é com você. Acredite que Deus vai te dar força, que Ele vai te levantar, que você vai dar a volta por cima, que você vai ser feliz. Esse novo momento que você está vivendo, construa uma nova história. Davi construiu uma nova história lá na terra dos filisteus. Construa uma nova história, ainda que seja necessário você construir na terra dos inimigos. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. Claro, busque a Deus. Coloque Deus acima de tudo na sua vida. Também não adianta você lutar só com a força dos braços, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Paulo falando, olha, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome.
assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Olha aqui, ó. De tudo e em todas as circunstâncias, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Você que me assiste, você também pode todas as coisas naquele que te fortalece, Deus, o Todo-Poderoso. Creia nisso. Se adapte a essa circunstância que você está vivendo hoje. Faça desse momento a diferença na sua vida. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, querido Pai, dá forças para essa pessoa se adaptar a esse novo momento que ela está vivendo. Eu sei que, bem provavelmente, tem sido um momento de muita tristeza, muita dor, muita angústia, muita amargura, porque outrora essa pessoa tinha muito mais do que hoje, e de uma hora para outra tudo mudou. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para mudar essa situação. Então, Pai, entra com providência, muda a sorte, muda a vida desta pessoa, que nesse novo ambiente onde ela se encontra, que nessa nova situação, nessa nova circunstância, ela seja bem-sucedida, que ela seja abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado. Como servo do Senhor eu oro e eu creio que o Senhor já entrou com providência e que tudo já deu certo. Eu creio que esta palavra, esta mensagem vai abençoar estas pessoas, vai fortalecer o fraco e vai encorajar aquele que estava com medo de tomar decisões. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a vida de todos nós seja abençoada, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E sempre, como eu digo nos programas, nós temos aqui, olha, muitas mensagens que edificam, que fortalecem, que renovam as forças, que ensinam a vencer na vida profissional, financeira, a ter uma família abençoada, que ensinam você como cuidar também do casamento, da saúde, a ter uma vida espiritual em comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Se você desejar essas mensagens, entre em contato conosco, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais que estão aí no seu televisor. Nós enviaremos para você essas mensagens. Quando você entrar em contato, por favor, fale assim: olha, eu quero adquirir aquelas mensagens. Quais as mensagens que vocês têm? Para a vida espiritual, por exemplo. Aí nós vamos enviar. Para a família, aí nós vamos enviar, tá certo? E o atendente vai informar você, né, um valor de oferta para você poder estar ajudando, para nos dar condições de continuar com esse trabalho evangelístico. Esse valor de oferta, claro, vai estar incluso ali o frete, o valor do frete, para a gente poder enviar essas mensagens para você. Tudo tem um custo, né? Gostaríamos de ter condições de enviar gratuitamente, mas infelizmente não temos essa condição, né? Você já tem recebido gratuitamente essas mensagens através do YouTube, né, Facebook, enfim, mas aqui são coletâneas, então não tem como colocar tudo na rede social. Mas quem sabe muito em breve nós teremos condições até de enviar gratuitamente. Enquanto isso, nos ajude com esse trabalho evangelístico, tá bom? Vai se preparando, porque semana que vem tem o 5º segredo de Davi, porque Davi era um homem tão bem sucedido em tudo que fazia. Deus abençoe, um forte abraço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.